Brasileiros no UFC. Ao total, 19 brasileiros já foram detentores de cinturão na história do UFC. Hoje nós vamos mostrar para vocês os 19 heróis que já foram detentores da maior organização de MMA do mundo. Então fica ligado que você está no top ranking do hashtag 10 Esportes. Vamos lá! Fala galera, beleza? Você está no canal hashtag 10 Esportes. E hoje nós estamos começando mais um quadro chamado Top Ranking. A gente vai explorar todos os campeões de algumas das organizações de luta das maiores do mundo. E hoje a gente começando com o UFC. Ao total, 19 lutadores brasileiros já foram detentores de cinturão no UFC. E hoje a gente vai mostrar todos. Sem embromar, a gente já começa. Vamos lá, o número 1, Royce Gracie. O Royce Gracie ele é detentor de 3 títulos do UFC. Os 2 primeiros e o número 4. Ele é filho de Hélio Gracie, o cara que foi o inventor do jiu-jitsu brasileiro, o patriarca do jiu-jitsu. Ele tem um cartel de 20 lutas, 15 vitórias, 12 por finalização. E ele foi campeão do peso absoluto, quando não tinha divisão por peso. Então ele podia disputar com pessoas muito mais pesadas que ele no evento. E um detalhe muito top, ele disputou na época o evento que tinha 3 lutas por noite. Então ele fazia 3 lutas na mesma noite. Isso era uma coisa assustadora para os tempos de hoje. Mas ele, com toda a sua perícia em jiu-jitsu, foi um cara que trouxe muita honra para a arte marcial brasileira. Em segundo lugar, Marco Ruas. Ele foi ganhador da edição de 1995 do UFC, na categoria absoluto, também a categoria que não tinha limite de peso. Ele é responsável pelo modelo moderno, digamos assim, de MMA. Ele foi um dos caras que ele levantou a bandeira que um cara só com jiu-jitsu ou só com muay thai não conseguiria acompanhar aquele tipo de luta. Então ele introduziu as ferramentas que o cara tinha que saber, tanto do grappling, tanto do wrestling, tanto da trocação e da luta agarrada. Ele foi um dos caras que revolucionou com esse sentido de pensamento. O Marcos Ruas é referencial em história de MMA moderno. Ele é preta de judô, preta de taekwondo e ele é o 8º dan de luta livre desportiva. Ele é um cara que hoje ele ainda está na ativa como treinador lá nos Estados Unidos. O terceiro lutador a conseguir um cinturão do UFC foi Vitor Belfort, em 1997, pela categoria dos pesos pesados. Ele foi campeão na categoria dos pesados e do meio pesado. O seu cartel tem 41 lutas, 26 vitórias e hoje, aos 45 anos, ele se dedica às lutas de boxe. O Vitor Belfort foi um cara muito importante nessa virada de chave do UFC, quando começou a parte de categorias. E ele foi campeão aos seus 20 anos de idade. O quarto brasileiro a conseguir um cinturão do UFC foi Murilo Bustamante, um dos caras que é referência no jiu-jitsu mundial. Ele foi fundador do Brazilian Top Team e é líder dele até hoje. Ele é faixa coral de jiu-jitsu, o grau máximo do Gil. O seu cartel é 24 lutas e 15 vitórias e é um dos caras que é dos mais respeitados no mundo da luta, mundialmente falando. O quinto brasileiro a conseguir um cinturão do UFC é nada mais nada menos que Anderson The Spider Silva. Ele foi detentor do cinturão do peso médio de 2006 a 2013. Ele conseguiu 17 vitórias seguidas em 10 defesas de cinturão. Isso é um marco extraordinário. Considerado por muitos o maior lutador da história do UFC. Ele tem no seu cartel 44 lutas, 34 vitórias, 20 por nocaute. Hoje o Anderson foca no boxe, já tem 3 lutas aí, 3 vitórias. E a próxima luta agora vai ser contra Jake Paul, que é um youtuber. E a gente está torcendo por ele aí. Quem sabe não vai ser o maior cachê da vida dele, porque essa luta está movimentando muita grana. O sexto brasileiro a conseguir um cinturão foi nada mais nada menos que Rodrigo Minotauro, uma lenda do Pride
que foi pro UFC e conseguiu o cinturão interino do UFC. Ele foi campeão em 2008 pelo peso pesado e ele é o único peso pesado a conseguir um título do Pride e do UFC. Então esse marco do peso pesado só o Minotauro tem. O seu cartel é 46 lutas, 34 vitórias, 21 por finalização, sendo que ele é uma referência no jiu-jitsu mundial. Em sétimo lugar, Lyoto Machida, The Dragon. Ele foi campeão em 2009 pela primeira vez e manteve seu cinturão até 2010, do meio pesado. Seu cartel são 37 lutas, 26 vitórias. Ele ganhou do Vitor Belfort, Randy Couture, Rashad Evans, Tito Ortiz e outros mais aí. Um cara que veio do Karatê, que até então não tinha ninguém do Karatê fazendo história no UFC. Oitavo lugar, Maurício Shogun. Ele veio acabar com a graça do Lyoto Machida. Ele foi campeão em 2010 até 2011 na categoria dos meio pesados. O seu cartel é 39 lutas, 27 vitórias, 21 nocautes. Ele foi campeão do GP do Pride do peso médio e veio pro UFC para ser campeão da categoria dos meio pesados. Um cara muito duro e um cara herói no Japão pelo seu desempenho no Pride. O nono a conseguir um cinturão do UFC, o nosso querido José Aldo, The Scarface. Ele foi um cara que conseguiu o cinturão em 2010 e manteve até 2016 no peso pena. O seu cartel, 38 lutas, 31 vitórias, 17 nocautes. Um cara que mostrou que peso pena tem nocaute e tem nocaute pra caramba. Ele era um cara que era maravilhoso de ver as lutas do nosso querido José Aldo. Ele foi considerado em 2010 o lutador do ano. Ele ainda está nativo, ainda está buscando o cinturão para poder fechar com chave de ouro a sua carreira no UFC. Em décimo lugar, Júnior dos Santos, o Cigano. O Cigano conseguiu o cinturão dos pesos pesados em 2011 e manteve até 2012. Ele ganhou de pessoas que você não vai nem acreditar. Ele ganhou do Verdun, ganhou do Velasquez, ganhou do Roy Nelson e do Mark Hunt. Ele é especialista em boxe, mas também é faixa preta em jiu-jitsu. O seu cartel tem 31 lutas, 21 vitórias e 15 nocautes. Um cara que no peso pesado, quando estava no seu auge, ele fez a diferença na categoria e elevou o ranking dos brasileiros lá para cima. Em 11º lugar, Renan Barão, um faixa preta de jiu-jitsu que conseguiu pelo peso galo o seu cinturão em 2012. O seu cartel conta com 40 lutas, 34 vitórias. Um cartel gigante aí no meio do MMA como um todo. Em 12º lugar, Fabrício Verdun, um dos caras mais referenciados na história do MMA brasileiro, porque ele tem marcos que são inusitados na carreira dele de MMA. Sempre tido como cavalo azarão, mas um cara que sempre foi sensacional dentro do octógono ou do ringue. Ele é um cara que é 2 vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Ele tem um cartel de 35 lutas, 24 vitórias. Ele ganhou de Caim Velasquez, ele ganhou de Mark Hunt, ele finalizou Minotauro e finalizou Fedor Emelianenko, um dos maiores lutadores da história do MMA mundial. Então, o Fabrício Verdun é uma das referências do Brasil no peso pesado e do UFC. Ele conseguiu aí a sua parte de conseguir levantar o cinturão dos pesos pesados. Em 13º lugar, Rafael dos Anjos. Ele foi campeão em 2015 e manteve até 2016 o seu cinturão. O seu cartel são 44 lutas, 31 vitórias e continua na ativa na busca do seu cinturão novamente. Ele ganhou já de Donald Cerrone, Nate Diaz e Ben Henderson. Esse cara é um cara muito duro, um cara bom de chão e bom de pancada em cima. Então tem tudo para conquistar o cinturão novamente. Se bem que tem o Charles, né? Então provavelmente não vai conseguir. Em 14º lugar, Amanda Nunes. O melhor currículo de lutador e lutadora do UFC brasileiro. Por quê?
o único lutador ou lutadora que tem 2 títulos lineares ao mesmo tempo. Ela é detentora do Galo e do Pena. Ela é uma lutadora que já tem 25 lutas e 21 vitórias. Lutadora duríssima que tá dando muito trabalho nas categorias aí. Referência, e até agora é o que eu falo, melhor currículo de lutadores e lutadoras do UFC do Brasil. Em 15º lugar, Cristiane Justino, a Cris Borg, também outra lutadora que também não tem o que falar também. Ela ganhou o título em 2017 do peso pena, perdeu para Amanda Nunes. Mas o que eu posso falar dela? Ela é campeã, já foi campeã do Invicta, do Strikeforce, do UFC e do Bellator, que é a campeã atualmente. O seu cartel tem 29 lutas, 26 vitórias, 20 por nocaute. Uma lutadora, principalmente no Muay Thai, duríssima, que dá muito trabalho para qualquer adversário. Em 16º lugar, mais uma lutadora, Jéssica Andrade, a Jéssica Batistaca. Ela conseguiu o título em 2019 da categoria palha. O seu cartel tem 32 lutas, 23 vitórias. Uma das principais lutadoras da categoria atualmente e que também possivelmente vai conquistar esse cinturão novamente. Em 17º lugar, Davidson Figueiredo, o atual campeão do peso mosca, o deus da guerra, o Draco. Ele ganhou o cinturão em 2020 e manteve ele até agora. O cartel dele é 24 lutas, 21 vitórias. Um cara muito duro, desde Demetrio Johnson. A gente não via um lutador tão fenomenal nas categorias tão leves assim. É um cara que provavelmente vai permanecer como campeão durante um bom tempo. Em 18º lugar, Charles do Bronx, o nosso campeão do peso leve. Vamos falar que ele não é campeão, mas ele é o campeão. Ninguém tirou o título dele. Ele perdeu por um erro de balança e agora vai estar tudo certo com a sua próxima luta contra o Macaxeira, o Islam Makhachev, que vai acontecer no dia 22 de outubro. O cartel do Charlinho, 42 lutas, 33 vitórias, 21 finalizações na sua história no MMA. Ele tem o recorde de 16 finalizações no UFC e esse recorde acredito que ninguém tira. Esse recorde vai ser do Charlinho pro resto da vida aí da categoria, pelo menos da categoria do peso leve, eu tenho certeza, do UFC. Então, um dos maiores expoentes aí do MMA e, na minha opinião, um dos maiores finalizadores da história do MMA mundial. Para fechar a lista, nosso 19º, nosso querido Glover Teixeira, um dos caras mais carismáticos do UFC. O Glover ganhou o título do UFC em 2021 pelos pesos meio pesados. Ele foi o cara mais velho a se tornar campeão, detentor de um título linear do UFC, aos 42 anos. Nosso querido Glover Teixeira, ele perdeu infelizmente pro Prochazka na última luta. Só que tem a revanche e a gente torce muito para que ele conquiste cinturão novamente aí. Aos 42 anos aí, ele já tá para fazer 43 anos, mas é um cara muito duro na pancada e vai dar trabalho pro Prochazka. Na última luta a gente já sentiu que deu trabalho. Esse foi o top ranking do hashtag 10 Esportes. Diz pra gente o que vocês acharam aqui nos comentários e qual é o campeão do UFC brasileiro que você mais admira da história. Então deixa nos comentários aí. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Meu muito obrigado a todos. Desculpa a demora para entregar vídeo. É que esse vídeo deu realmente um pouco mais de trabalho, porque é muita pesquisa. Mas a gente sempre traz o melhor para você. Beleza? Então fica todos com Deus. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. E tchau.